Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é hamburguero profissional, come hambúrguer e ensina como faz e é um dos maiores especialistas do país. Ele que era webmaster e virou Burger Master do Brasil, Marcos Vigorito do Guia do Hambúrguer. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Marcos. Opa, obrigado, Rodrigo. É isso aí mesmo. É um prazer estar aqui com você, conversando. A gente já se conhece faz um tempinho, né? A gente se conheceu ali nos primórdios, né? Inclusive já fizemos feirinha de hambúrguer juntos. E vi que também você começou a tocar o seu negócio já faz um tempinho também, que tem a ver com churrasco, hambúrguer. E é isso aí, nos reencontramos. Legal, pô, prazer falar contigo lá. O prazer falar contigo, cara, verdade. Tem toda essa história, vamos falar um pouco dessa história aí. Então vamos lá, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. E vamos falar muito de hambúrguer hoje. Marcão, cara, pra quem não te conhece, como você se apresenta? Bom, hoje eu me apresento como especialista em hambúrguer, né? É uma forma de passar a mensagem para as pessoas de que eu vivo o hambúrguer hoje, né? Em várias vertentes, né? Como você estava falando há 10 anos atrás, que foi quando o Guia do Hambúrguer começou, eu trabalhava com web, já fui webmaster, já fui designer de interação, gerente de produto. Eu trabalhava muito mais com tecnologia e comunicação, mas há mais de 6 anos eu trabalho exclusivamente só com hambúrguer e trabalho com hambúrguer. Eu tinha dupla jornada, né? Então eu trabalhava com hambúrguer no meu emprego formal até então e com hambúrguer paralelo, que era a minha segunda atividade, que há uns 6 anos, eu nunca sei exatamente que ano que foi, de cabeça, mas há uns 6 anos eu trabalho exclusivamente com o Guia do Hambúrguer. E tudo começou ali com um blog, né? Maravilhoso, vamos contar um pouco mais dessa história daqui a pouco, mas eu queria te perguntar lá atrás, qual que é a tua relação de vida com a cozinha, com a comida e até com o hambúrguer? Minha família minha avó é italiana, meu avô é italiano, minha avó é italiana com sírio, então a comida sempre foi uma coisa presente assim na nossa comida, aquele almoço de domingo. Meu avô era aquele cara da macarronada, que tinha que ter de domingo, a macarronada que tem que ter molho. Então, assim, sempre perto da cozinha. E desde criança, né, eu sempre gostei, na verdade, de cozinha. Eu sempre tive perto, eu gostei de fazer, lógico, para mim, ou para as pessoas da minha casa. Acompanhei muito minha mãe. É engraçado que até eu conto essa história nos cursos, que quando eu me vi, assim, conscientemente na frente do fogão para cozinhar, muita coisa eu já sabia fazer de tanto observar minha mãe, né? Então eu era aquela criança que ficava vendo a mãe fazer o almoço e tudo mais, e muitas vezes até ajudava depois que eu cresci. Então, assim, a cozinha sempre teve presente. Eu sempre quis fazer as minhas coisas, então, lógico, minha mãe que fazia as refeições, mas eu ajudava ela, observava o que ela estava fazendo, e aí quando eu quis começar a cozinhar, né, quis começar a fazer as coisas, eu sempre fui atrás, eu sempre fui de estudar muito sozinho. Então, assim, o que eu não sabia fazer, eu ia procurar saber como fazer, e isso aí me facilitou muito aí no começo, pelo menos. Legal, legal. E aí, na hora de escolher uma profissão, você não foi para essa área, mas logo você voltou também, né? Como é que surgiu? O que você estava fazendo e aí como que veio essa ideia de montar o blog? Vou até te contar por que eu não fui, né? Uma das coisas que eu... Até uma coisa engraçada, isso eu não conto muito porque ninguém entrou muito nesse assunto, mas vou contar aqui para você. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, né? Então, assim, quando eu fui procurar uma profissão, eu fui atrás de uma coisa que eu gostasse, não necessariamente eu amasse, mas que eu gostasse e que desse grana.
Porque para mim, na minha cabeça, não adianta nada eu ir atrás de uma profissão que eu ia sofrer muito para ganhar dinheiro, né? Isso na época, quando eu tinha... Isso aí é quando eu tinha... Era bem novo ainda, não tinha nem 15 anos. E aí minha mãe falou assim, você precisa já procurar alguma coisa para você começar a aprender e para você depois ter um emprego e não ter que trabalhar em alguma coisa muito genérica, assim, né? Uma coisa que não tivesse uma qualificação, né? Ela queria que eu fizesse logo uma qualificação, porque ela falou, eu nunca gostei, eu gosto de estudar e de aprender, porém eu não gostava de ir para a escola. A escola para mim era um pouco meio problema, assim, eu não curtia. Mas sempre fui bem, assim, porque eu gostava de estudar. Aí, enfim, ela falou assim, na época estava surgindo essa parte de computação e tudo mais, e aí ela falou, você não quer fazer um curso de computação, né? Eu falei, beleza, não sabia nem o que eu ia esperar, mas falei, tá bom, deixa eu conhecer, deixa eu ver qual que é, né? Aí ela me matriculou naquele SOS Computadores, que é uma escola de computação, de um curso, né, à parte, um curso livre de computação bem antigo. Hoje acho que não existe mais. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar muito daquilo. Isso daí eu tinha 14 anos. Não, menos até, eu tinha 12 anos. Aí eu peguei e comecei a estudar a parte de computação, só que comecei a gostar. Aí ela falou assim, de repente você faz um curso técnico de computação, e aí você já tem alguma coisa de carreira, assim, pelo menos para dar um pontapé inicial antes que você fizer a faculdade. Se você for fazer, né? Ela não sabia se eu ia fazer ou não. Aí eu falei, beleza. Aí fiz o curso, gostei bastante, comecei a pesquisar, estudar por minha conta. E aí depois eu fui passando o tempo e falei, vou fazer um colegial técnico ao invés de fazer o colegial normal. E fui fazer um colegial de processamento de dados, que era o que tinha a ver com a computação. E fiz o colegial até o fim. E assim, gostava, comecei a trabalhar com isso, trabalhei na IBM por 7 anos, nessa época, quando eu era muito novo, entrei com 17, eu não tinha nem 18 anos ainda. Fui trabalhar na IBM e fiquei por 7 anos trabalhando lá. E aí o que aconteceu, né? Durante essa jornada aí da computação, que eu fiquei desde os 12 até quase 24, foi bastante tempo, eu falei, eu queria trabalhar com uma coisa um pouco mais humana, né, do que só o computador. E lógico, a cozinha é sempre paralelo, então eu fazia as coisas para mim, gostava de fazer churrasco, eu não fazia hambúrguer ainda nessa época, com muito novo ainda não fazia, eu saía para comer, mas não fazia. Mas fazia coisa em casa, fazia bastante doce, fazia churrasco, gostava de fazer as coisas de cozinha. E aí eu fui querer trabalhar com uma coisa um pouco mais humana, e aí eu fui para comunicação, que na verdade, aí eu fui buscar uma faculdade que tivesse a ver. Eu gostava muito, na verdade eu gostava muito de artes, então artes plásticas mesmo, e gastronomia, era uma coisa que já me passava pela cabeça, putz, vou fazer gastronomia, mas por que eu não fui fazer? Porque eu era muito prático, eu falei, putz, eu já estou trabalhando, já estou bem mais ou menos numa área, eu vou ter que começar do zero em outra, vai ser complicado, vou deixar a gastronomia como uma coisa paralela mesmo, como um hobby, uma coisa assim, porque eu sempre tive a visão, e acho que não é tão diferente, não é muito fácil você ganhar uma grana com gastronomia, né? Você sofre bastante, ganha muito pouco, muitas vezes, até você conseguir chegar lá, né? Aí você abre seu restaurante, ou você evolui, assim, é um caminho que não é fácil, não é da noite para o dia. E eu sempre precisei trabalhar para poder me sustentar, então eu não tinha essa vontade de começar do zero, recomeçar, né? Eu já estava com uma carreira mais ou menos encaminhada. Aí tá bom, fui fazer a faculdade, entrei na USP, fui fazer comunicação, então, né? Acabei indo para a parte de publicidade. E como tecnologia tinha bastante a ver com publicidade, parece que não, mas tinha bastante a ver, né? Porque tecnologia hoje também tem a ver com tudo, né? Então foi legal, eu fiz a faculdade de publicidade, e aí foi na faculdade que eu tive a ideia do Guia do Hambúrguer. Eu fui me formar em 2006, que eu me formei no curso superior, e meu TCC era sobre experiência
eu analisei, né? Eu fiz toda uma teoria. Como eu já trabalhava como webmaster, fazia site, trabalhava com design, trabalhava com essa coisa de... Por isso que tem a ver, né? Acabou tendo a ver a tecnologia com essa parte mais de humanas, que foi essa parte de fazer site. Eu era web designer, webmaster, então eu fazia desde a programação até o site completo, né? Na época era normal acontecer isso. Sim, tem tudo a ver, né? Acabou que eu juntei, né, as duas coisas, eu não comecei do zero. Então aí o que aconteceu? No final das contas eu falei, eu quero fazer um trabalho, um TCC, eu ia analisar a experiência, como as empresas se apresentavam na web versus pessoalmente, porque ainda em 2006, é lógico, né, a coisa anda muito rápido, né, hoje todo mundo tem um site legal, todo mundo tem uma presença na web mais legal, tem o Instagram, tem o Facebook, e nessa época não tinha nada disso, tinha o Orkut, né. Então aí o que eu fiz? Fui analisar as empresas pessoalmente e na web. Mas eu falei, putz, eu quero fazer uma apresentação que não fosse chata, que tivesse a ver comigo. Já fazer uma monografia, quem fez sabe que é meio tedioso, assim, por mais que você tá lá estudando e tudo mais, não é tão divertido, né? E aí minha apresentação final, eu falei assim, puta, eu já gostava, aí essa época eu já gostava de ir toda semana nas hamburguerias. Então era meu passeio, uma vez por semana garantido, era ir numa hamburgueria. Então eu ia com a minha namorada, eu ia sozinho, ou seja o que for, eu ia comer um hambúrguer, já curtia. E aí eu peguei e falei assim, vou fazer a análise das hamburguerias, né? Como elas se comportam na web, site, principalmente site, né? Que eu analisei na época, não tinha Instagram. E como elas são na realidade. Será que elas se apresentam tão bem quanto elas são na realidade? Ou elas se apresentam melhor ou se apresentam pior? E aí o que aconteceu foi, analisei três casos. Um deles foi o McDonald's. Analisei na época tinha o Johnny Rockets, que não é o Johnny Rockets atual, era o Johnny Rockets da época, que não era o gringo, né? Era o mesmo nome, porém não era o Johnny Rockets oficial, mas que era uma hamburgueria bem conhecida, grande ali eu esqueci o nome, não é Consolação, ali paralelo ali perto da Avenida Paulista. Melo Alves. Era na Melo Alves, essa hamburgueria. E analisei uma das hamburguerias que eu frequentava muito, duas eu frequentava, que era o Mr. Mills e esse Johnny Rockets. Eu gostava desses dois. Então analisei como que eles eram. E aí eu vi que, putz, como eles se apresentavam e tudo mais, aí eu tive a ideia de falar assim, putz, eu mesmo quando ia procurar lugares novos para comer, como que eu fazia, né? Ou eu pegava coisa em jornal, tinha pouca coisa de material na internet, só tinha o site das hamburguerias, mas que eu concluí ali no trabalho que era bem ruim, assim, para falar a verdade. E aí eu falei, eu vou criar um conteúdo em cima disso, né? E também tinha aquela ideia ali do expectativa versus realidade, né? Muita gente já comentava, por exemplo, a foto do hambúrguer do McDonald's é linda, mas aí você chega lá e é um hambúrguer totalmente diferente. Aí eu falei, vou pegar isso como base e vou fazer um site que eu mostro as minhas visitas nas hamburguerias, né? E assim que foi como o Guia do Hambúrguer começou. Só que eu não comecei em 2006, né? Era uma época muito... assim, tinha muita coisa para fazer. Eu tive a ideia, fui fazendo aos pouquinhos e não sei o que. Até que o Guia do Hambúrguer eu inaugurei mesmo em 2010. Eu considero a inauguração não a data de criação das coisas, mas sim o primeiro post no site. Eu acho que ali é onde eu realmente coloquei em prática, né? Então eu considero 2010 como a data de inauguração do guia. E a primeira casa que eu fui avaliar, né, que eu fui mostrar como que era, foi o restaurante Hits também, que era um lugar bem famoso na Alameda, paralela à Alameda Tietê ali, eu não lembro, é uma travessa da Augusta. Legal. E aí deslanchou, né, cara? Aí você começou, enfim, fazer as visitas, as avaliações e logo começou a fazer os rankings também, né? Isso, aí eu comecei a fazer as visitas no primeiro ano, e aí era engraçado, assim, que eu ainda não tinha muita... Assim, eu falei, putz, quem é que vai acessar isso, né? Então, eu colocava no Google, e aí demorou um mesinho, um pouquinho menos, para começar a ter as primeiras visitas, e aquilo foi muito
curioso, assim, para mim, né? Ver que as pessoas estavam interessadas em ver aquele conteúdo. E aí foi crescendo, comecei a fazer as avaliações ainda de uma maneira mais bem light, assim, muito menos profissional, né? Era mais a minha impressão do lugar, era mais uma apresentação, né? Não era muito técnico nem nada. E comecei a mostrar e as pessoas começaram a acessar e aí foi passando o ano ali e aí as pessoas, não, mas qual? Aí começaram começou aquela coisa da interação. Qual que é o que você mais gostou? Qual que é o melhor hambúrguer? As pessoas não tinham acesso a esse tipo de conteúdo praticamente, e elas estavam interessadas em sair para comer, né? E elas queriam que alguém fosse ser a cobaia delas, essa que era a verdade, né? E eu era a cobaia com todo prazer, né? Porque eu gostava de conhecer lugares novos e compartilhar minhas experiências. Então aí eu peguei e montei o primeiro ranking ali em 2011, acho que foi no ano seguinte, foi em 2011, que eu montei o primeiro ranking, que eu lembro que eu lancei. Tinha 38 hamburguerias que eu tinha visitado durante o ano, né? Então foi mais ou menos que aquela média que eu falei, de cada mês tem 4 semanas, cada ano tem 12 meses, 48 finais de semana, eu avaliei 38 hamburguerias. Então eu só não fui 10 vezes em uma hamburgueria diferente durante aquele ano. Então eu ia caçar onde que eram as hamburguerias para mostrar para o povo como que era. E aí foi a primeira vez que deu um boom, foi quando eu lancei o primeiro ranking dos melhores hambúrgueres. E aí, dali meio que explodiu, assim, começou a crescer cada vez mais, mas o ranking foi o primeiro momento ali que eu vi que deu um boom de acesso. Então, as pessoas estavam acessando, estavam compartilhando. Acho que nessa época já tinha o Facebook, mas pelo Facebook pessoal, né? Eu postava ainda. Tinha um Facebook do Guia do Hambúrguer, mas que era de pessoa, né? Até depois que eu fui obrigado a mudar para a página. E assim começou, né? O ranking foi o primeiro boom ali do guia. Legal. E logo depois você também começou a fazer hambúrguer para vender também, né? Mesmo sem ter hamburgueria. Acho que foi também o caso dessa feirinha. A feirinha foi a primeira vez que você vendeu ou não? Foi assim. O Guia do Hambúrguer começou a crescer e aí apareceu o Burger Fest, né? Que é o festival de hambúrguer. E o Cláudio me chamou para divulgar o evento. E aí eu fui lá para divulgar o evento. Na primeira edição, que foi em novembro. Na segunda edição, que foi de maio do ano seguinte, isso foi já em 2012, 2013. Ele falou assim, vamos montar uma feirinha exclusiva de hambúrguer. Eu não lembro se você estava nessa primeira, que era à noite, numa quinta-feira. Eu acho que a gente se encontrou na segunda, se eu não me engano. Eu acho que eu fui na segunda porque foi em novembro, mas foi numa quinta-noite. Mas eu lembro que foi em novembro de 2013, que foi o terceiro Burger Fest, SP Burger Fest na época. Foi a segunda feirinha. A primeira feirinha foi também numa quinta-noite, só de hambúrguer. E aí ele falou, eu tô chamando algum pessoal de blog para fazer. Aí eu lembro que ele chamou a Larissa do Sem Medida, me chamou, e nessa mesma feirinha aí tinha o Zedel, tinha o Meats, tinha o Buddies, que era uma hamburgueria da época, e tinha outros caras famosos, né? E eu já fazia hambúrguer em casa, porque até então ali no blog do guia, né, que eu chamava de blog, eu também gostava de dar receita. Então, fui aprender a fazer a maionese como das hamburguerias, fui ensinar como fazer o hambúrguer da mesma forma que as hamburguerias faziam. Então eu fazia muito um laboratório em casa, fazendo para mim mesmo e também para compartilhar as receitas. E aí ele falou, bola uma receita aí diferente e bora fazer hambúrguer. Daí eu falei, tá bom, nunca vendi hambúrguer, né? Só sabia fazer, sei lá, para 10 pessoas, 15 pessoas, que fosse, pouca quantidade. Aí eu falei, tá, quantos burgers eu vou fazer? Ele falou 160. Eu falei assim, caceta, né? E aí eu falei, não, vamos lá, né? Ele falou, pensa que é como se fosse uma ação de marketing pro teu site, né? Vai ser legal. Eu falei assim, não, vai ser, vamos lá. Aí fui. E aí nessa primeira feirinha aí, eu não esperava muita coisa, né? Aí eu tinha contato bastante, até tenho até hoje, com o Brito, né? Que também é conhecido hoje aí no mundo do hambúrguer. E aí
eu falei assim, Brito, vamos fazer, eu vou fazer a feirinha, você me ajuda? Ele falou, bora. E aí ele chamou mais um amigo dele lá, e fomos nós três ali nessa primeira feirinha, né? Então a barraca era do Guia do Hambúrguer e tava eu, o Brito e mais o Danilo, que era um amigo dele ali, que depois também virou parceiro. E a gente foi fazer hambúrguer ali. Nem sabia muito direito como que ia ser, né? Ele também não tinha experiência, ele trabalhava numa hamburgueria, tinha trabalhado numa hamburgueria, aliás, não trabalhava mais, mas trabalhava com outra coisa. Mas o sonho dele sempre foi, eu conheci ele que ele me chamou para experimentar o hambúrguer dele na igreja que ele fazia e tal, e eu fui lá e, puta, era um hambúrguer bom. E aí eu falei, vou bolar a receita e vamos lá. E aí fomos, né? Peguei uma churrasqueira emprestada. Eu também não tinha equipamento, não tinha nada, né? Tive que me virar, né? Comprei umas caixas para colocar o hambúrguer, para poder colocar no gelo. Tive que me virar ali para fazer o negócio. Peguei umas dicas com o pessoal que era profissional também. Eu conhecia o Alan, que na época era da hamburgueria 162, o Alan Prisco, e ele também me ajudou, me emprestou a churrasqueira. E aí eu falei, bora lá, né? Fui até na cozinha dele, eu nem tinha onde fazer os hambúrgueres. Fui fazer na cozinha, pedi emprestado a cozinha dele, ele me emprestou. E aí fomos lá pra vender os hambúrgueres. Eu falei, mesmo que não vender nada, tá tudo certo, né? Tipo, depois a gente se vira, vê o que faz, distribui um pouco para cada pessoa. Cheguei lá na feirinha e venderam 160 em 1h30. Não deu nem 2 horas de feirinha, vendeu tudo, né? Era uma lotação absurda. Era a época que estava começando essa ideia da feirinha gastronômica, né? Eu já tinha me inscrito em feirinha gastronômica, mas nunca tinha sido chamado. Porque normalmente o pessoal chamava quem já tinha um restaurante, quem já tinha experiência e tudo mais. E aí eu nunca tinha sido chamado. E aí o que aconteceu foi que, foi tanto sucesso que a partir daí eu comecei a fazer feirinha gastronômica. Então aí na segunda feirinha eu já fazia feirinha regularmente. Então eu ia de domingo fazer feirinha, comecei ali na Benedito Calixto, e depois da Benedito Calixto fomos pro Butantã, e fazendo feirinha do Burger Fest, que foi ali que eu conheci. Você também tinha um blog na época, né? Que acho que era o Ponto de Chapa, não era? Isso, exatamente. A gente se encontrou, eu lembro que fui eu, você, sua mulher, na época a minha namorada, minha mulher também, a gente foi comer no Mits até, eu lembro disso. Foi a primeira vez que eu fui no Mits, foi essa vez que a gente se conheceu lá. Isso, a gente se conheceu na feirinha, depois começou a trocar ideia e a gente foi ali no Mits comer um hambúrguer, que o Mits na época também era não deixou de ser, mas assim, na época era aquela hamburgueria que estava em destaque sempre, né? Era o Zedel e o Mits, mas o Mits ainda muito mais na época. É verdade, esse começo eram as duas que despontavam mais, né? Que o Mits chamava mais atenção porque era grande, era um lugar diferente, o Zedel ainda era pequenininho, era uma portinha na Doc Lobo, né? E aí a gente se conheceu lá, e eu lembro que na segunda feirinha lá você tava fazendo, acho que era um hambúrguer baiano, não era? Era o Acarajé Burger, cara. Isso, acarajé burger. E Nossa, acho que você tava até do meu lado, a gente tava meio que junto ali, dividindo espaço. E foi bem legal, e foi assim que começou, né? Foi aí que eu considero que eu pulei pro outro lado do balcão, né? Eu já estudava muito, e aí eu comecei a ter a experiência de ter uma hamburgueria, só que era itinerante, né? Não tinha uma porta aberta, não tinha um comércio, mas aí eu comecei a me estruturar como uma hamburgueria. Então comecei a comprar os equipamentos, geladeira, lugar para guardar as coisas, para ter o estoque e tudo mais, cozinha para produção. E aos poucos peguei esse negócio para mim. Passei por alguns anos ali, por muitos anos, fazendo hambúrguer na feirinha ou fazendo evento próprio para poder ganhar uma grana e trabalhar com o que eu gostava, além do que eu já fazia normalmente, né? Legal, e era uma baita experiência, né, cara? Eu lembro que essa feirinha de novembro de 2013 foi a primeira vez que eu fiz em quantidade. Nessa época eram 200, a gente fez 200, que até tinha a Vessel patrocinava, e aí eu fui buscar na casa do Cláudio, sei lá quantos quilos de carne para fazer 200 hambúrgueres e tal. E foi isso, eu nunca tinha feito essa quantidade também. E também não tinha equipamento nenhum. Eu fazia pra galera, fazia 30, sei lá, mas tipo numa noite, assim, né?
E aí, como eu tinha feito esse hambúrguer no acarajé com uma baiana de Sorocaba pro blog, e ela trabalhava com isso, ela era banqueteira, ela tinha todo o equipamento. Então, ela tinha a chapa, ela tinha a fritadeira pra fritar o acarajé e tudo mais, tinha as caixas, tinha um monte de assadeira. Cara, eu morava num apartamento, eu fiz os hambúrgueres na sala do apartamento e guardei no freezer do salão de festa do prédio, porque nem isso eu tinha onde armazenar, sabe? Era mais ou menos isso. Mas era uma puta experiência também de chegar lá e baita cagada. Eu morava em Sorocaba e eu peguei as carnes no domingo. Acredito que eu moldei os hambúrgueres na segunda. Falei, vou guardar no freezer. Na quinta eu descongelo, vai dar tempo. Quem disse que descongelou? E aí você aprende na marra, né, cara? Tipo, chegamos lá descongelando, dando uma pré-descongelada na chapa. E pelo menos a Kátia, que era essa chefe baiana, tipo, manjava e deu umas dicas, porque senão na época eu não sei se eu ia ter experiência pra saber não, viu, cara. Mas foi legal, tinha Luz Câmera Burger, ainda era tipo um projeto que eles faziam na produtora nessa época. Quem mais tava lá? Eu lembro o Zedeli tava. Eu não lembro se essa sem medida. Eu lembro que tinha um pessoal de Goiás que fez um hambúrguer que tinha era ela, né? Tinha uma maionese de pequi. Isso, era sem medida, a Larissa Januário. Então, eu lembro que tinha umas coisas bem legais. Eu acabei não conseguindo provar. Eu lembro que eu consegui provar, acho que só um pedaço do Luz Câmera Burger, porque eles estavam de um dos nossos lados, assim. E uma hora a gente trocou um hambúrguer. Mas aí, porque foi essa pauleira, esgotou o nosso, esgotou de todo mundo, aí você vai comer, não tinha de ninguém. Tipo, mas foi baita experiência legal, cara. E aí, beleza, nessa época você já tava fazendo na churrasqueira, né, cara? Você tem um estilo preferido? Chapa, broiler, brasa, defumado e até tipo uma montagem preferida, assim, uma receita preferida ou não? Olha, a receita preferida é fácil, que é o cheeseburger, né? Quando eu tô em dúvida, na verdade, assim, eu sempre vou no cheeseburger na maioria das vezes. Mas a churrasqueira meio que me conquistou dessa época. Na verdade, eu não tinha opção de ter chapa porque eu não tinha nem para quem pedir emprestado. Então a churrasqueira era o equipamento que eu já fazia em casa com uma pequena, peguei emprestado uma grande. E acho que assim, o hambúrguer na churrasqueira, para mim, é a melhor versão sempre. Mas gosto dos outros também muito, porque assim, hambúrguer de qualquer jeito para mim é bom, né? Mas quando eu posso fazer na churrasqueira, eu acabo optando para fazer aquela carne alta na churrasqueira. Mas gosto de todos os estilos. Acho que assim, é o que eu falo, cada tipo de hambúrguer tem o seu momento de consumo. Então não dá pra, às vezes, tá, é legal da churrasqueira, mas dá vontade de comer aquele fast food, ou dá vontade de comer aquele smash, ou dá vontade, entendeu? Acho que tem um momento de consumo para cada tipo de hambúrguer. Ah, sim, e é bem uma questão de gosto, né? Não dá pra falar esse é melhor. De repente, pra mim, eu gosto mais de brasa, mas também tem hora que eu quero comer um hambúrguer na chapa e tudo mais, né? Às vezes você fala, eu quero só pão, carne e queijo, mas você fala, porra, tô a fim de comer um molinho, ou uma salada, ou uma coisa diferente. Então, acho que assim, cada hora não dá pra saber qual que é o melhor hambúrguer, né? Sempre que todo mundo, porque assim, todo mundo que me conhece, ou que acaba de me conhecer, ou às vezes já me conhece, a pergunta sempre é assim, qual que é o melhor hambúrguer? Aí eu falo, cara, é difícil de dizer qual que é o melhor hambúrguer, porque o melhor hambúrguer é o melhor hambúrguer para você. Agora, para mim, tem vários melhores hambúrgueres, depende do momento, ou às vezes se a pessoa insiste, eu falo, cara, então vai olhar o ranking, que é ali que é a avaliação técnica, né? Mas que assim, eu sei plenamente que o cara que é o primeiro lugar para mim não necessariamente vai ser o primeiro lugar para você. A questão ali dos rankings, que eu sempre organizei o ranking, é para as pessoas terem parâmetros de quem está fazendo um bom trabalho. E na minha opinião, o melhor trabalho vai estar em primeiro, o segundo melhor trabalho em segundo, mas que às vezes, de repente, no quarto lugar para você é o melhor. E tá tudo certo, acho que é justo, né? O ranking o pessoal adora discordar, porque assim, ainda mais hoje em dia na internet o negócio é discordar, né? Então é bacana, mas as pessoas têm que olhar mais como um roteiro do que, puta, se esse é o melhor hambúrguer, eu tenho que ir lá e também comer o melhor hambúrguer. Muitas vezes você vai se frustrar com isso, né? É bem possível, inclusive. Sim, e você tem uma hamburgueria favorita hoje, ou de repente, que nesse momento pra você é a melhor? Puta, cara, eu não tenho uma hamburgueria favorita. É onde normalmente eu como mais. Assim, um hambúrguer que eu provei que realmente me chamou a atenção fora do normal, é,
que assim, fazia tempo que eu não tinha... Eu não vou dizer o prazer de comer, porque o prazer eu sempre tenho. Mas, cara, me chamou a atenção a hamburgueria nova ali do Júlio, do Zedeli, a Jota. Cara, não sei se você comeu lá, mas pra mim foi uma experiência bem foda, assim. Não comi ainda. Já gravei com ele, o episódio passado foi com ele. Falei pra ele que assim que eu for a São Paulo, vou ter que provar, porque o negócio tá muito bonito. Nas redes sociais já chama muita atenção, cara. Cara, eu achei uma experiência diferente, mas, por exemplo, eu não como só lugar. O que acontece? Tem hora que, por exemplo, tem uma hamburgueria perto da minha casa também, que é do Thiago, que é a Burger Happens. Eu adoro ir lá comer. Tipo, eu como lá o cheeseburger que ele faz, e pra mim é super... me dá um super prazer em comer. Às vezes eu gosto de comer numas antigas, tipo Seu Osvaldo, Osnir, Milk Melo. Então, assim, eu tenho várias hamburguerias dependendo do estilo, né? Então, às vezes eu gosto de ir no Cabana para comer um smash, tipo Shake Shack. Então, essas hamburguerias me chamam muito a atenção, assim, são as que eu como mais. Mas também como, por exemplo, nas primeiros lugares do ranking, também são hamburguerias que eu curto muito quando eu vou comer. O Franklin Charles, o Debete. Então, puta, é difícil escolher uma, mas eu te falei uma assim que me chamou a atenção esse ano. Mas é difícil você falar assim, puta, essa daqui é a melhor. Eu acho que aí eu começo a tendo que fazer o desempate com critério técnico mesmo. Ah, o cara acertou mais o ponto, estava proporcional, mais em características mais técnicas para dizer ali quem que é o melhor do primeiro lugar, que vai sair o ranking finalmente esse mês, né? Eu tô enrolando um pouco com isso já faz um tempo. O ano passado foi um ano complicado por conta de pandemia. E aí o ranking que era para ter soltado no final do ano, eu vou soltar agora em maio. Legal. Cara, e aí você falou que a galera adora discordar, sempre tem treta, não sei se tem dono de hamburgueria que às vezes reclama. Como é que você faz pra separar o gosto pessoal da análise, ou se não tem como separar? E até assim, eu conversei com o Paulo Yoller e ele falou que assim, pras hamburguerias mais antigas, às vezes é mais difícil tá no topo de um ranking, porque tá chegando alguma casa com mais novidade, como você falou que o Jota, por exemplo, te surpreendeu mais. Eu acho que às vezes você acha que é mais difícil para casas mais antigas te surpreenderem mais, por exemplo, ou o Meats, ou o Zedeli, que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho consistente, mas de repente não vai te surpreender como te surpreendeu lá atrás, por exemplo? Cara, isso é uma coisa que eu penso sempre, né? Então o ranking, na verdade, do ano é um retrato daquele ano. Então, assim, talvez passe um tempo e a coisa mude, né? E tem que mudar, na verdade, né? Acho que não existe uma melhor hamburgueria para todos sempre e as outras hamburguerias também melhoram. Isso que é o legal. Ah, sim, sim. Primeiro, é difícil. É óbvio que tem um pouco do gosto pessoal ali no ranking. Não tem jeito. Porque isso é uma das notas mais altas, que seria do sabor, né? Então, é óbvio que tem ali um pouco do gosto pessoal de como eu gosto do hambúrguer, né? E aí também tem isso. Tem pessoas que, por exemplo, seguem o que eu tô falando porque combinam mais com o meu paladar. Isso é justo. As pessoas que vão gostar do que eu escrevo, vão gostar dos rankings que eu faço, são as pessoas que vão ter ali uma coisa próxima ao que eu busco no hambúrguer. Então, se a pessoa já busca uma coisa diferente do que eu tô procurando, provavelmente ela não vai se identificar. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Eu não acho nem que eu tô mais certo do que ela porque eu tenho mais experiência ou não. Eu acho que ali é o prazer que a pessoa tem em comer. Mas é óbvio que eu indicando uma hamburgueria tecnicamente que executa as coisas de uma forma mais correta, a chance de eu acertar é muito maior. Então é lógico, eu quero apresentar as hamburguerias que eu acho importantes, que eu acho que fazem um bom trabalho. E assim, tem coisas que são incontestáveis. Por exemplo, pessoal que vai comer num Zedélio, pessoal que vai comer num Franklin Charles, ou pessoal que vai comer no Jota, a pessoa pode até falar assim, não curti, ou não gostei tanto quanto você. Mas não vai ter argumento para falar assim, não, esse hambúrguer é uma bosta, a carne tava com gosto ruim, o pão não combinou.
o pão tava velho, entendeu? Esse tipo de coisa é uma unanimidade, né? Se a carne não tiver legal, for uma carne velha, for uma carne congelada, que não tá com uma qualidade, as pessoas vão perceber. Ela pode saber, ela pode não saber por quê, porém ela vai sentir ali o que é bom, o que é ruim, normalmente as pessoas acabam percebendo. Então, tem muita gente discorda com o ponto da carne que eu como. E tá tudo bem, assim, o pessoal acaba falando, não, isso aí, esse hambúrguer tá cru, esse hambúrguer tá cru. Eu só tento explicar tecnicamente que cru não é a palavra certa, não tá cru, ele pode estar mal, ele pode estar ponto mal, que é como eu gosto de comer. E você pode pedir bem passado e tá tudo certo, você come do jeito que você quiser. Legal, legal. Cara, e aí estava estudando tanto que um tempo depois você também passou a dar aulas, cursos e workshops por aí, né? Como é que foi esse momento? Foi uma hora que você viu que dava pra virar mais negócio? Na verdade, já quando eu estava dando curso, eu já trabalhava só com guia, né? Então, no começo, como negócio, eu comecei o guia virou um negócio ainda quando eu só tinha a parte de publicidade no site e no Instagram. Ele virou meu emprego, meu negócio, meu tudo, né? Então, minha vida ali era o guia do hambúrguer. Né? Na verdade, continua sendo. E eu já estava com essa ideia de curso, porque no Burger Fest aí eu já dava aula até no Burger Fest, mas era uma aulinha de 1 hora e meia para o pessoal que queria fazer em casa e não sabia nem o básico do hambúrguer. Então eu acabei indo nessas aulas do Burger Fest para ensinar as pessoas e eu via que me dava prazer de ensinar a fazer, né? Eu já estava estudando bastante, já tinha bastante bagagem, inclusive, já fazia feirinha há muito tempo, então eu já tinha toda a parte também de negócio, né? Junto com isso. Então aí eu já estava com essa vontade de dar curso, já dava curso no Burger Fest, aí eu fui convidado para dar aula num congresso de carne em Brasília, o Capital Meeting. E eles falaram, quero uma aula mais ou menos de 2 horas, lá, você já dá aula, só dá uma coisa mais sofisticada, mais avançada, porque o pessoal que vai estar lá é um pessoal profissional mesmo, né? Então deu aula lá também o Rômulo Morente, outras pessoas conhecidas nesse congresso, foi um negócio bem legal, aliás. Aquele ali foi a base para eu fazer o curso do guia, né? E aí eu percebi que, a aula lotou, como era um espaço aberto, não eram salas de aula, os espaços, as cadeiras sentadas estavam lotadas, as pessoas estavam assistindo da grade o curso, de pé. E até Paulo Alabá, que estava também nesse congresso, só gente bem assim, pesada, assim, no sentido de pessoal bom mesmo no que fazia, né? Foi um orgulho fazer essa aula. E aí tava o Reinaldo Lee também, só, gente muito bacana. E aí eu falei, cara, vou organizar um curso de hambúrguer. Fui pesquisar para ver o que tinha, né? E o único que eu encontrei na época, na verdade o único que existia, né, não nem foi que eu encontrei, não tinha outros, era o do Senac, que já era tradicional em dar aula, e eles tinham um curso de hambúrguer ali de 4 dias, se eu não me engano, mas era bem diferente o currículo do que eu queria passar, né? Eu queria muito mais, eles passavam muito mais na vertente do negócio, hambúrguer vegetariano, era outra pegada, assim. Eu queria mostrar como que era o hambúrguer, assim, como eu queria ensinar a fazer o hambúrguer que eu buscava comer, entendeu? Que era um hambúrguer com um toque mais gringo. Nessa época eu já tinha viajado bastante para os Estados Unidos e, desde a minha primeira viagem, que acho que foi em 2011, 2010 também, então 2011, que eu fui para os Estados Unidos também comer hambúrguer, já vi que era bem diferente do que a gente fazia aqui, né? E aí eu organizei a dar esse primeiro curso, fiz uma turma ali na Casa Thermomix, era uma turma de 20, 25 pessoas, e, assim, lotou, rapidinho acabaram as vagas, muita gente, ninguém tinha esse curso, não tinha curso de hambúrguer, o pessoal foi lá, assim, para ver como que ia ser, o que ia aprender, como que seria, e foi uma novidade mesmo, e a partir daí eu falei,
acho que o curso de hambúrguer é uma coisa que o Guia do Hambúrguer pode fazer, porque sempre quando eu vou lançar alguma coisa, eu penso como se encaixa no meu negócio, né? Pensando no qual é a missão do Guia do Hambúrguer, né? No começo era compartilhar minhas experiências. Só que aí depois começou, eu também quero fazer hambúrguer para o meu público, para eles saberem como que é o hambúrguer do guia. Eu vou dar curso para poder fomentar o mercado, porque o pessoal não tem informação, não tem de onde tirar informação. Então é uma forma de alimentar o mercado também com informação, é uma forma de contribuir, né, para que a régua ali do hambúrguer melhore. Então, a ideia do curso é justamente essa, lógico, que é ter mais uma fonte de renda, porém, o objetivo inicial ali como missão da empresa é fomentar o mercado, né? Tanto é que logo depois, ou paralelamente a isso, na verdade foi paralelo, que eu comecei a lançar os produtos para hamburgueria, né? Então eu comecei com a manteigueira, porque era uma coisa que não existia no Brasil, era uma coisa que eu queria para fazer nos eventos e não tinha no Brasil, tinha que importar da Nenco, que saía super caro, e era de alumínio, não era uma coisa muito legal, mas era o que tinha. E aí acabei fazendo uma versão de inox, né, que eu vendo até hoje, vendo muito bem, aliás. Já a metade do Brasil já tentou copiar, né, o pessoal copia, mas é assim mesmo, o Brasil é terra de ninguém, então a gente está aí também, até hoje, vendendo a manteigueira. Depois da manteigueira começou a onda dos smash burger, e aí eu comecei a fazer a prensa de smash, e também a mesma coisa. E também hoje eu vendo produtos que não fui eu que desenvolvi, né? Tem produtos para hamburgueria profissionalmente também que eu vendo pelo site, ou pelo WhatsApp, ou por onde for. Então aí acabou que o Guia do Hambúrguer virou um negócio que não só de compartilhar minha experiência visitando as hamburguerias, mas também uma forma de alimentar o mercado de hamburguerias com informação, com receita, com produto, com educação, com cursos. Então, essa é a ideia do guia. Assim, sempre meu foco é como eu posso contribuir no mercado com o Guia do Hambúrguer. Legal, legal, cara. E aí, como é que foi a experiência de ir para a Austrália com a delegação brasileira que foi competir no Meatstock? Nossa, foi animal. Primeiro que defumação depois do hambúrguer é uma paixão minha, né? Então, a primeira vez que eu tive contato com defumação também foi na época, não sei se você lembra, um pouco antes de abrir o Boss Barbecue em São Paulo. Sim. Eu conheci o Botino e o André De Luca, que são os idealizadores ali do Boss. E eu fui bater um papo com eles, acho que ainda o restaurante não estava aberto, estava para abrir, era alguma coisa assim. E eu estava indo para Austin, por coincidência. Eu fui a trabalho num congresso e depois eu ia sair de lá para poder comer hambúrguer e comer gastronomia americana, né? Na verdade, eu gosto muito daquela gastronomia junkie americana, né? Desde o café da manhã da panqueca, hot dog, hambúrguer, defumação. E aí eu falei, cara, o que vocês me dão de dica aí para eu comer em Austin? Eles falaram, puta, você tem que conhecer o churrasco defumado. Eu não tinha comido aqui no Brasil. Aí ele falou, não, vai em tal lugar, no Franklin. Eu ainda não conhecia naquela época. E aí eu falei, não vou nesse Franklin aí comer, né? Não sabia nem quem que era o cara. Dei uma pesquisada, mas tipo, beleza. Fui lá na casa dele, né, no restaurante, já achei meio absurdo, que era tipo assim, até meio-dia já era, não entra mais ninguém, né? Eu tive que sair do hotel 11 horas para ficar numa fila, num sol fodido em Austin, que era um sol de matar. E aí eu falei assim, puta, será que tá tão bom, né, nesse lugar? Mas eu falei assim, eu vim aqui, eu vou comer. Puta, aí eu pedi lá a bandeja, que era o que vinha um pouco de tudo. Dava pra comer umas 3 pessoas, mas eu falei, não tem jeito, eu tava sozinho. Ele foi pondo um pouco de cada coisa lá. Era até por quilo, se eu não me engano. Ou você pede por quilo, ou você pede lá um pouco de cada coisa. Eu falei, eu queria experimentar tudo. E fui experimentar tudo. Aí quando eu comecei a comer aquilo, eu falei, puta, isso aqui é muito bom. Como que é que a gente não come isso no Brasil, né? Não é possível. É lógico, o pessoal do Boss já tinha explicado que eles iam fazer alguma coisa naquela linha. Eu falei, nossa, como que isso não foi descoberto no Brasil até hoje, né? É um negócio muito foda. E aí eu comecei a estudar defumação.
E aí eu falei, meu, também preciso aprender a fazer isso. E, lógico, na época não tinha nem pit, nem existia aqui, né? O máximo que a gente conseguia era uma churrasqueira a bafo, porque a gente tem tradição de fazer costela no bafo. Mas a Sim, gente não tinha verdade. pit aqui, nem defumação com lenha de frutífera. Lenha frutífera era que nem ouro, né? Porque você não achava em lugar nenhum, para vender principalmente. E começou ali com o Bosque, ele teve que começar ali a abrir caminho. E aí eu entrei para essa parte de defumação. Eu não cheguei a fazer evento nem nada com defumação, porque assim, meu foco era mais burger. Mas comecei a me especializar como fiz com o burger, fiz com a defumação. Comecei a aprender a fazer brisket, fazer costelinha de porco, as coisas que eu mais gostava de comer e não tinham de comer praticamente no Brasil. E aí, nesse ano, acho que foi 2019, eu tive a oportunidade de... eu já tinha feito curso com o Daniel Lee, já tinha feito vários cursos também, porque aí também eu falava, cara, tem que aprender, mas aí para ganhar um pouco de tempo o curso é importante, né? Eu acho o curso importante. Fui aprender com outras pessoas. Uma vez eu me apresentei lá pro Diego Belda também, que é um cara super... Ele é conhecido, mas ele fica lá na dele, né? Falei, ele ainda tinha um restaurante, era o Rótico, na Vila Madalena, que tinha hambúrguer, e ele fazia umas coisas defumadas. Eu falei, cara, queria passar um dia aí, tipo, aprendendo o que você faz. Ele falou, bora lá, vai lá. Fui lá, ele foi me ensinando, depois comprei os livros de defumação, que nem eu fiz com hambúrguer, comecei a fazer, adaptei minha churrasqueira a bafo, que eu fazia hambúrguer, para poder fazer a defumação. No começo tinha pouca lenha, então, sei lá, eu pegava quando dava, quando tinha, ia fazendo e testando. E comecei a aprender. Nessa época aí do Mixstock, na verdade, eu não era da equipe de defumação, né? Eles tinham lá a equipe de pitmaster e tudo mais. E eu fui para ser jurado de hambúrguer e steak. Então foi uma oportunidade que eu tive aí junto com o Mixstock, com a delegação brasileira, que, puta, foi animal. Conheci uma pá de gente lá também que, meu, os caras são foda no churrasco, na defumação, e é uma coisa que eu gosto muito e que eu pretendo também tocar mais forte daqui para frente também. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu quero muito poder, como que se fala? Passar por todas essas partes aí da gastronomia americana, desde o defumado, o hambúrguer, o café da manhã, que é um negócio que eu gosto de fazer e que é uma forma de agregar aí também no Guia do Hambúrguer. Ah, legal, com certeza. E a gente tá falando tanto de hambúrguer defumado, não dá pra falar de hambúrguer defumado e não falar da Kings. Se você quer fazer seu hambúrguer defumado com excelência, vai de pit da Kings. Kings Barbecue é a maior empresa de pit smokers do país e traz toda a tradição do American Barbecue pro Brasil com muita qualidade. Chama a Kings e fecha com certo. Ô Marcos, tem uma pergunta do Instagram aqui, o @ricardoj.romero perguntou se existe alguma relação de amizade entre você e o Fabrício do Hambúrguer Perfeito. Mas ele falou que gosta dos dois. Cara, é assim, ó. A gente basicamente, todo mundo sabe que a gente é concorrente, né? A gente é concorrente direto. Assim, amizade é uma coisa complicada, principalmente para mim que assim, para considerar uma amizade, eu sou aquela pessoa mais chata e tudo mais, que para ser meu amigo tem que frequentar a minha casa e tudo mais, ser meu amigo mesmo. Então, essa relação a gente não tem, mas a gente conversa, quando a gente se encontra em algum evento, alguma coisa assim, a gente se fala, mas a gente não é amigo de sair junto, né? Mas seria engraçado, imagina se eu e o Fabrício fôssemos amigos e parceiros, a gente ia ser praticamente dono do mercado de hambúrguer, né? Mas é engraçado. Mas a concorrência é boa também, porque faz a gente evoluir, né? Claro, legal. Cara, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença pra você? Essa é difícil, hein? Uma dica que eu daria, que eu gostaria de ter recebido lá atrás. Ah, não é difícil não, é muito fácil. Só que o pessoal já pegou essa. Logo no começo, que era engraçado, é que quando eu ia nas hamburguerias e conhecia os donos de hamburgueria, uma coisa que eles não costumavam fazer era comer os hambúrgueres dos concorrentes e nem viajar para comer hambúrguer. Então acho que assim, essa é a dica principal. Se você quiser fazer um bom hambúrguer, o ponto inicial é comer muito hambúrguer. E que o pessoal não fazia, mas hoje o pessoal está mais esperto. Nem todos, mas a maioria da galera está esperta. Se você
quiser fazer um bom hambúrguer, se você quiser entrar para o mundo do hambúrguer, precisa comer hambúrguer. E esse sempre foi um grande diferencial que eu tinha. Eu conversava com o pessoal que tinha hamburgueria, come em tal lugar, come em tal... eu nunca fui. Cara, precisa ir, você precisa estar imerso dentro do teu negócio. Então, tanto para quem está buscando, quem é fã de hambúrguer, quanto para quem está profissionalmente falando sobre isso, a dica que eu gostaria de ter recebido, mas que eu, por conta própria, acabei tendo essa visão, foi de comer muito hambúrguer e escolher o que você gosta e por que você gosta e por que você não gosta. Legal, cria bastante repertório e se você tem um negócio também, dá pra você saber o que o concorrente está fazendo ali, né? Exato, não é nem por conta de você copiar o que o concorrente está fazendo, mas você precisa saber o que eles estão fazendo. Porque às vezes você está melhor que o seu concorrente, mas amanhã seu concorrente muda e passa a ser melhor que você. Por isso que a concorrência é legal, né? É uma forma de estar todo mundo sempre antenado. Legal, com certeza. Marcos, a gente tem um quadro aqui que é o Lenha na Fogueira, onde a gente, teoricamente, fala de polêmica. Vamos lá. Hambúrguer sem ser de carne bovina, pra você, é hambúrguer? De carne, de outras carnes, ou de planta, do que for? Cara, hambúrguer, sabe por quê? Assim, eu vou te falar um exemplo muito fácil que até aconteceu essa semana, né? Eu vi ali no Instagram e acho que você comentou a mesma coisa que eu vi. Vou até falar, é o Bocabelo, eu falei... Beijo pro Bocabelo, eu falei pra ele mesmo. Vamos usar o Bocabelo de exemplo. Ele comentou que ele não considera hambúrguer. Tá, legal. E até foi uma coisa que... você vai lá no dicionário, é uma peça de carne achatada, blá, blá, blá. Primeiro que eu não considero muito o dicionário um especialista em hambúrguer, né? Ele é um especialista em idioma. Verdade. Então, às vezes ele não está atualizado quanto a gente gostaria. Tem muita coisa que é na linguagem popular. Primeiro como que eu posso dizer? Na linguagem popular, aquilo que se consagra e que acaba indo para o dicionário. Então o dicionário está atrasado, lógico. O hambúrguer, principalmente, é de carne. Eu vejo bastante gente falando isso. Eu até falei que eu discordava e vou te explicar por quê. Porque na hora da linguagem, se fala assim, então tá bom. Como a gente vai chamar o disco de carne de frango, ou disco de carne de porco, ou disco de planta, do que seja, quando você vai colocar num cardápio, quando você quer completar a comunicação, sabe? Eu estudei comunicação. Então, é o nome que a gente chama daquele disco, seja do que for, que vai entre duas fatias de pão, acaba sendo hambúrguer. Então, se você não tem outra palavra para chamar, e não adianta falar que pode chamar de lanche, que pode falar de sanduíche. Sanduíche você pode chamar de lanche, só que lanche é uma das refeições, né? Tem o almoço, tem o café da manhã, almoço, lanche e janta, né? Então, não é bem a palavra ideal para você chamar. O lanche pode ser uma bisnaguinha com pão com manteiga, como um hambúrguer, como um hot dog, tudo isso é um lanche. Então, você não é específico. Aí você vai falar assim, não é hambúrguer. Tá, como que você fala para a pessoa que você está servindo um disco de carne de porco entre duas fatias de pão? Você precisa completar essa comunicação. Eu já pensei muito sobre isso, e eu até mudei de ideia. Eu antes falava, realmente, não é hambúrguer, eu já falei isso. E eu mudei de ideia, porque eu falei assim, cara, não tem outra palavra para chamar. E o que importa é eu conseguir passar a ideia para outra pessoa. Então, quando você vai num cardápio, tá lá hambúrguer vegano, hambúrguer vegetariano. É uma realidade. Então, eu não posso lutar contra a realidade. Imagina eu conseguir... É muito mais difícil você tentar mudar a sabedoria, a linguagem popular. Isso não existe. Então, a gente vai ter que aceitar. Eu também não achava certo, eu achava que não era hambúrguer, mas é hambúrguer. Eu vou fazer o quê? É hambúrguer. Legal. E a galera às vezes fica criando umas teorias de treta e tal. O Bocabelo, que é no caso desse exemplo, é um grande parceiro meu. E, inclusive, nesse dia que a gente tá gravando hoje de manhã, você vai fazer uma live com ele hoje à noite, né? Então não tem essa, só uma discordância sadia, né? Isso, não, eu não tô, de jeito nenhum eu fui lá pra brigar ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, assim, muitas vezes as pessoas acham, eu sou meio que visto como um cara que arruma treta, né? Porque, na verdade, eu sou uma pessoa pragmática, eu vou direto ao ponto e eu falo. A pessoa vai gostar ou não vai gostar, eu falo. E paciência, entendeu? E aí alguns levam a mal, outros não. Mas assim, é uma questão de discordância. Essa é a minha opinião. Também não quero que as pessoas tenham exatamente a mesma opinião e elas tenham os argumentos dela. E tá tudo certo, sabe?
o hambúrguer também não começou como carne bovina, né? Então aí também tem mais essa polêmica, né? O hambúrguer inicial não era carne bovina. E aí, por que o hambúrguer é só de carne bovina? Então, sei lá, também tem umas teorias e umas regras que as pessoas inventam. E aí não tô falando do Boca Bela, tô falando do mercado em geral. É a mesma coisa de falar que o smash é um hambúrguer fino. Não necessariamente, não tem nenhum livro que diga isso. É a maioria do que acontece no mercado, é a maioria. Mas um hambúrguer com um pouco mais, uma gramatura maior também é smash. Então, paciência, sabe? Eu gosto da liberdade, eu gosto de que cada um chama como quiser e tá tudo certo. O ideal mesmo é que a mensagem seja passada e que todo mundo coma hambúrguer da maneira que elas quiserem, tá tudo certo também. Maravilhoso. Marcos, agora a nossa pergunta de R$ 1 milhão. O que o fogo significa pra você, cara? Puta, o fogo é essencial, né? Porque sem o fogo a gente nem estaria aqui como a gente é, né? Acho que assim, o fogo, além da questão da alimentação, foi o que historicamente possibilitou o desenvolvimento da humanidade, né? Então é uma coisa bem foda e que hoje, assim, precisa de fogo, por mais que tenham outras tecnologias, acho que o fogo é essencial, é o centro de tudo ali que a gente vive hoje. Maravilhoso. E tem uma receita, um truque ou uma dica pra passar pra galera agora? Tenho. Se você quiser comer um hambúrguer bom, vai atrás de uma carne boa. Então, além de respeitar teor de gordura, o blend, lá, procura sempre fazer com uma carne bacana, uma carne fresca, uma carne que você moeu no açougue ali, bacana. Acho que essa é a dica essencial do hambúrguer, aliás. A hora que você tem uma carne boa e você conseguiu ter um pão legal, você tem um bom hambúrguer. Então, acho que essa é a dica essencial. Justíssimo. E tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Cara, vou falar o que eu faço, tá? Eu procuro. É lógico que eu vejo coisas de hambúrguer e tudo mais, mas eu gosto de ver sobre gastronomia em geral. Então pega programas, um Food Network, um Discovery que tem a ver com comida, ou até essas séries do Netflix que falam sobre várias coisas e assistam para entender de gastronomia e de comida. A gastronomia, por mais que tenha suas receitas tradicionais, tudo a gente pode fazer de uma coisa. É uma coisa muito orgânica, né? Você pode fazer de várias formas diferentes e você aprende muito vendo outras comidas que não necessariamente o hambúrguer. Então, acho que assim, é lógico que se você vai se especializar em hambúrguer, você tem que saber muito sobre hambúrguer. Mas conhece um pouco da base da gastronomia e de outras comidas que você consiga trazer para o hambúrguer. Então eu vejo muito esses documentários de Netflix, compro livros do assunto e até livros que não são exatamente de hambúrguer, são técnicas francesas. Puta, o que eu posso trazer aqui da gastronomia francesa para o hambúrguer, né? E acho que é isso, é estudar com livro e com documentário. O YouTube tá aí também, mas sempre tomar cuidado, porque eu também vejo várias coisas bizarras em YouTube, então cuidado com o que você segue, cuidado com o que as pessoas falam e se lembre sempre de que não é uma regra. Você também pode fazer de outras formas. E é isso, sim. A gastronomia, no final das contas, a comida, o hambúrguer, o objetivo principal é que você coma com prazer. Então, se você está comendo com prazer e outras pessoas estão comendo com prazer, acho que você já está no caminho certo. Legal. Marcos, quem quiser te encontrar nas redes sociais da vida, por onde te procura você e o Guia do Hambúrguer? Bom, o site é guiadohambúrguer.com, então lá você encontra tudo que tem no site. Instagram, Guia do Hambúrguer. Quando eu falo hambúrguer, é escrito em português, tá com G-U-E-R no final, Guia do Hambúrguer. Instagram, tem TikTok também. Se quiser, já me segue no YouTube. E Marcos Vigorito no Instagram, que é o meu perfil profissional pessoal. No TikTok você tá fazendo receita ou você tá fazendo dancinha? Dancinha eu não tive coragem, mas eu acho que eu estouraria muito mais fazendo dancinha. mas eu tô fazendo receita e dando dica de lugares em vídeo. Que também é o que eu faço no Instagram, no Reels, né? Tô fazendo bastante Reels. Então tô compartilhando no TikTok.
Mas logo, logo acho que eu vou fazer uma dancinha que deve estourar. Legal, cara. Nós também estamos no Instagram, no @efogopod, e o meu Instagram é @rodrigopeters_. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, pega o link desse podcast, manda no grupo pros amigos, aquela galera que gosta de hambúrguer. Certeza que eles vão gostar desse papo com o Marcos. Cara, brigadão, foi um prazer falar contigo de novo, relembrar todas essas coisas e ouvir um pouco mais da sua história e ajudar a contar pra galera também. Com certeza, foi muito bacana. Eu pretendo ainda ir no seu restaurante. Ele é um restaurante de parrilha, não é? Isso, hambúrguer, carnes, tudo com uma parrilha no centro do salão pra chamar bem a atenção. É lá que uma hora eu vou. Meu tempo é complicado, mas uma hora eu vou aparecer por lá. Opa, será um prazer, cara. Brigadão mesmo. Imagina, eu que te agradeço. Legal. Valeu mesmo. Brigadão a Kings Barbecue também, ao Carvão IP pela parceria de sempre e a todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem tem mais, vamos falar mais de burger. Até. Tchau.